Marcos 11, 12 a 26 diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, e diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos já há um ano, um pouquinho mais de um ano. Vamos até dezembro meditando nesse texto. E a gente está agora indo para uma parte que é Jesus sabendo que ele está em direção à cruz. Nós estamos na última semana de vida de Jesus até a cruz. Os últimos momentos que estão acontecendo aqui, que estão sendo narrados. Semana passada eu enfatizei um pouquinho mais nessa passagem agora que começa a partir do capítulo 11. Vamos até o capítulo 16. Eu não sei qual que é a tua ideia, a tua observação, o teu discernimento, né, pessoal, independente se você é cristão, católico, protestante, evangélico, enfim, qual é a sua religião. Mas quando a gente olha, e aí eu vou falar onde eu olho, né, do meu ponto de vista como cristão evangélico, mas eu olho para a igreja evangélica brasileira, e eu acho que alguns aqui se identificam com isso, e olho inclusive para a própria história da denominação batista no nosso país. A gente tem muita coisa que tem acontecido boa, tem muitas coisas que vemos Deus, a gente vê Deus agir. Sim, a gente não precisa ser amargo e só crítico de tudo, tem muitos avanços, e a igreja evangélica brasileira e o movimento batista também se destaca de obra social, de ensino, de famílias que são alcançadas. A gente vê um trabalho maravilhoso que está acontecendo aqui perto de nós, na Cracolândia mesmo, uma base da Convenção Batista Brasileira ali, a Cristolândia. Inclusive um grupo da igreja aqui já esteve lá servindo e ministrando, e a gente não para de doar, sempre tem a oportunidade de doar materiais e recursos. Mas a gente sabe que tem um outro lado, que a gente precisa de mudança, que a gente precisa de transformação no nosso testemunho público, como igreja evangélica, como denominação batista. A gente, infelizmente, quando ouve falar sobre, e o pessoal mistura os nomes, e isso dá, às vezes, calafrio, mas a gente sabe que o pessoal fora da igreja mistura tudo como um movimento gospel. Quando ouço essa palavra, esse movimento gospel, já faz tempo que está aí, essa palavra ativa, né, na nossa sociedade, dá calafrio.
A gente ouve falar disso e a gente dá uma tremedeira porque a gente não sabe qual que é o próximo escândalo, qual é o próximo mau testemunho, qual é a próxima, desculpa usar a palavra, mas qual é a próxima besteira que vai ser dita e vai virar um viral, né, que o pessoal fala aí na internet, né, das cenas aí, às vezes que nos chocam. Toca a gente, viu? Se você não é cristão que está nos visitando hoje, em primeiro lugar, obrigado pela tua visita aqui, né, porque, de novo, às vezes eu cometo esse engano e as pessoas aqui na igreja também, a gente dirige a reunião nossa, a nossa celebração no domingo e pensa que está todo mundo entendendo o que a gente está fazendo. E às vezes tem pessoas aqui que estão no nosso meio, estão nos visitando, estão se identificando às vezes com a mensagem, com o cristianismo, tudo. Mas saiba que muita coisa que a gente ouve falar com o nome de Cristo, ou com o nome de igreja, nos chocam também, nos deixam perplexos, assim, ainda mais agora nessa caminhada que nós temos aí nos próximos 2 meses de política e de outros assuntos que vêm à tona. Então dá medo quando tem um micro-negócio, né, que vem lá e, enfim, a gente olha e isso nos assusta. Só que não adianta a gente ficar falando disso sem não falar também daquilo que assusta na nossa própria vida. Porque quando eu olho para o meu próprio coração, gente, eu não posso nem colocar aqui no PowerPoint, porque senão metade da igreja sai. Vai sair aqui e já vai ser, vou almoçar ali. E porque meu próprio coração me assusta muitas vezes. A minha própria vida, na minha conduta, eu estou falando eu mesmo, não estou falando aqui só fictício não. Na segunda-feira, eu louvo a Deus que não tem um Big Brother dentro do meu carro, muitas vezes. Porque se tivesse uma câmera na igreja acompanhasse a semana, né, os irmãos iam se assustar. Com algumas coisas que eu olho para o meu coração e falo, gente, eu preciso de transformação. A minha vida precisa de mudança. E é o que a gente chama no Evangelho, e a palavra de Deus nos ensina, que nós somos salvos, tem aqueles que estão em Cristo e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Você é salvo, você tem Cristo na tua vida. Você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, mas estou no processo de santificação. Como atribui essa frase a Martinho Lutero, né? Ele diz assim, olha aqui, eu não lembro a frase ao pé da letra, mas a ideia era o seguinte, a ideia do velho homem era morrer no batismo. E ele descobriu depois que o velho homem sabia nadar. Então é uma constante luta, né, que ele parece que não morreu completamente ali no batismo, né? Tá lá, então, porque vem umas coisas da gente aí de tempo em tempo, que eu falo isso porque na minha vida diária é constante na minha mente, no meu coração, nas minhas explosões, a começar em casa. Ainda bem que a Dê está lá no Kids hoje, né? Aí posso falar um pouquinho mais tranquilo aqui, de não levar bronca já agora, mas eu preciso de mudança. Preciso de transformação constante. Sou salvo. Não tenho dúvidas do que Jesus fez pela minha vida. E aí é o que a gente fala de sermos regenerados. Regeneração, ela é instantânea. O velho homem, do novo homem que vem por causa de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. Mas estamos no processo de santificação. E é por isso que a gente tem que estar alerta. E a gente tem que começar no nosso quarto. É na nossa casa. Antes de eu falar do macro do Brasil todo, opa, o que está sendo transformado, o que está mudando no meu testemunho? Que eu faço parte, porque muitas vezes a gente fala, a igreja, peraí, que igreja abstrata é essa? É você, igreja, não é o prédio. É você que é a igreja de Jesus. Então, o teu testemunho, ele afirma que você é de Cristo. Teu testemunho, ele condiz com o servo do Senhor. Teu testemunho mostra que você é um discípulo. Porque aqui o que a gente está lendo, e o que tem a ver com esse texto, é porque o texto chama atenção, e talvez possa perdido na leitura, e a gente vai voltar a ler daqui a pouquinho. Mas o texto deixa claro aqui que o povo de Deus nesse momento, chamado Israel, deveria ter um testemunho para todas as nações. Deveria ter um testemunho para abençoar e alcançar todas as nações. E não está acontecendo. Só que isso que está relatado aqui tem implicação com a nossa vida hoje ainda. Porque a minha vida e a sua vida como servo, discípulo de Jesus, também é para todas as nações verem nosso Deus.
nosso Salvador, porque Ele é um Salvador para todas as nações, não é só para o nosso arraial, não é só para o nosso cantinho, não é só para a nossa pátria, não é só para a minha família, não é só para a minha casa. E o meu testemunho tem que saber, estou proclamando Jesus que é para todas as nações. Porque se Jesus está julgando Israel por causa do seu mau testemunho, por que você acha que Jesus não vai nos julgar pelo nosso mau testemunho, pela nossa má conduta como igreja de Jesus, igreja do Senhor? Por que você acha que eu estou isento da implicação que está nesse texto? E a gente precisa pensar nisso. Por que Jesus, por que Deus não vai nos julgar também igual Ele julgou Israel? É uma pergunta. O que a gente lê nesse texto, nessa leitura, lembra a história que estava narrada aqui, porque menciona um templo físico, e nesse momento do Novo Testamento e da história bíblica, há um templo físico localizado em Jerusalém para adoração. A gente sabe, a palavra também afirma, e o próprio Jesus diz que Ele é o templo perfeito. Ele diz em João capítulo 2, 18 e 22, porque ali é uma representação, mas Jesus é o que vem completar essa presença de Deus no nosso meio. Olha que João capítulo 2, versículo 18 a 22, é Jesus falando. E ele diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. E então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, Jesus é esse templo perfeito. Mas, hoje, a palavra de Deus também fala, em diversos momentos do Novo Testamento, eu vou ler aqui pelo menos 2 passagens, que Paulo fala que a igreja representa também esse templo. Quer dizer, é uma testemunha que Jesus é o Salvador para todas as nações. Nós somos esse templo hoje, você e eu, não o prédio que a gente dá o nome de Comunidade Batista. Paulo fala assim em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está em pergunta, mas é uma afirmação de Cristo aqui, que essa é uma verdade. O Espírito de Deus habita em nós. Você é de Cristo. Ele vai falar depois, mais adiante, no capítulo 6 de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Irmãos, que implicação que está nesse texto aqui. Que verdade, que responsabilidade, que seriedade que a gente tem que ler aqui e entender essa questão que nós somos a habitação do Espírito Santo hoje, você e eu. E aí é interessante que aqui na leitura, quem não estava aqui semana passada, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí você consegue bater o olho e entender o contexto. Jesus acabou, no início do capítulo 11, o texto que a gente leu semana passada, de 1 a 10, Jesus acabou de ter a sua entrada triunfal em Jerusalém. E aí no verso 11 termina dizendo assim que ele vai então ao templo. E o texto diz que ele observou tudo à sua volta. O que será que Jesus olhou, hein? Você já talvez leu essa frase, mas não pensou assim, que Jesus observou. Diz que ele observou tudo à sua volta. E aí vai ficar
evidente daqui a alguns versículos, né, que Jesus ele não gostou do que ele viu. Ele observou e alguma coisa não estava agradando. Algo estava bem fora daquilo que ele olhou e falou assim: opa, uma coisa aqui que não está prestando. Quer dizer, para Jesus ele olha e ele vê assim: um povo, um lugar, está olhando para o tempo, um povo e um lugar que deveriam ser conhecidos como luz para as nações. E ele vai falar no versículo 17 essa expressão pesada: se tornou um covil de ladrões. Irmãos, amigos, está falando do templo, está falando das pessoas que estão no templo, que deveriam estar adorando a Deus. Ele chama essa turma de covil de ladrões. Ele deixa claro: isso não é aceitável. E a pergunta a gente tem que olhar e entender nesse texto como é que Jesus lidaria com aqueles que, apesar de serem recipientes da graça e da bondade de Deus, falharam no chamado que Ele havia lhes dado, Deus havia lhes dado? Como é que Jesus vai lidar com isso? É o que o texto vai mostrar. Mas a pergunta também é: como é que Jesus lida com cada um hoje, com cada um de nós, se nós também falhamos em obediência no nosso testemunho público, no nosso testemunho de vida? Como é que Jesus lida? Isso aqui não é um texto distante da gente. E é isso que eu quero pegar aqui e enfatizar. E talvez a gente leu, você vai falar: como é que vai terminar isso? Eu creio que só tem com aqueles últimos versículos que a gente leu. Daqui a pouco vai fazer sentido. O verso 12, presta atenção aí na leitura. Começa falando assim: que no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, presta atenção, o texto fala: Jesus teve fome. E aí em seguida é que surge esse cenário dessa história, dessa tal figueira. Aliás, é uma das passagens, uma passagem, um milagre que Jesus faz ali, se a gente pode chamar isso de milagre, que é um pouco controverso por muita gente, sabia? Essa parte dessa história. Tem muita gente que lê e não entende, porque tem gente que já escreveu e apontando: poxa, mas a figueira não tinha culpa nenhuma, e é ela que recebe ali essa maldição, fica seca, que isso é injusto. E ainda mais hoje, né? Qualquer coisa que, se Jesus fizesse isso nos dias de hoje, era preso, né? Que havia um pessoal aí dos movimentos ambientais e tal. Opa, que negócio é esse? Outros iam considerar o seguinte: não, que perda de tempo, perda de energia é essa? Jesus só podia curar uma pessoa e está amaldiçoando uma figueira. Para que isso? Em vez de curar alguém, em vez de mostrar isso, né, fazendo uma coisa que todo mundo ia falar: uau, que ação milagrosa. Mas uma figueira, que desperdício. Quer dizer, outros olham para ele e falam: parece que isso aqui não é digno de Jesus, parece que Jesus fez isso movido de raiva. Não tem nada ali, então pá. Cara, que nem algumas histórias que acontecem que não são narrativas bíblicas, que falam de Jesus, somente na sua infância e tal, e parece que fazia travessuras, né, usando o seu poder e tal, coisas assim. Mas espera aí, o texto não fala isso. O texto aqui, ele não está dizendo que Jesus ficou sem controle, estava destemperado, sabe, ficou irritado, bravo. O que está mostrando aqui é que Jesus quer ensinar mais uma vez alguma coisa importante. Tudo que Jesus faz não é à toa. Jesus está querendo ensinar mais uma vez algo para os seus discípulos, para aqueles que estão acompanhando e para nós. Aqui é como se fosse uma parábola, mas é ao vivo. Ela está acontecendo. E aqui é uma parábola ou uma história que Jesus está ilustrando ali, não é nem 3D, 4D, né? Com mais existirem alguém criar no futuro algo mais do que o próprio Deus, não sei nem dar um nome, mas está acontecendo ali diante deles. E ali é uma parábola do julgamento do Senhor sobre Israel, sobre aqueles que clamam ser uma coisa, mas na verdade são outra. Aqueles que mostram, Paulo, que afirmam ser algo, mas não, a Bíblia não mostra que não é bem assim. Aqui é uma ilustração, é como se fosse uma maldição
A gente fala muito de bênção, né? Então essa palavra às vezes nos assusta, né, de falar. E tem uma turma que pega essa palavra maldição, hoje traz uma teologia toda confusa, que não é o caso aqui, que é algo claro, uma maldição sobre o templo e a nação de Israel. Que Jesus fala, e isso tem aplicação para a gente. Isso sim é, entre aspas, maldição, que a gente lê na palavra de Deus e fala, opa, preciso prestar atenção nesse negócio. Voltar para o texto, versículo 13. Ao caminhar de Betânia até Jerusalém, o texto fala, Jesus vê essa figueira com folhas, como diz o texto, apesar de não ser o tempo de figos, a presença de folhas ali indica ou indicava que deveria ter alguma fruta. Poderia ter algo ali nessa figueira, alguma coisa pelo menos para quê? Para aliviar a fome de Jesus. O texto está falando, Jesus teve fome. Ele vê uma figueira, tem folha. Deixa eu até lá para ver o que tem. Que não é tempo de figo, mas tem folha. Então deve ter alguma coisinha lá, pelo menos para aliviar a fome nossa. Quer dizer, o texto mostra aqui que continua falando, não havia nenhum tipo de fruto nessa figueira. E a implicação aqui dessa história é isso, gente. As folhas ali, parece que estava prometendo alguma coisa, mas a figueira ainda não tinha produzido. Ela não estava no seu tempo e não estava produzindo, mas estava enganando. Em outras palavras, aqui é uma figueira hipócrita. Ela disse uma coisa, mas na verdade não é. Quer dizer, a aparência exterior ali é como uma figueira convidando a Jesus ou os discípulos que estavam ali, olha, vem aqui, eu tenho fruto para suprir as suas necessidades. Mas quando chegava até ela, próximo dela, aí você percebe que foi enganado. Olha, mas cadê o fruto? Não tem nada disso aqui. E aí vem a história do templo, que é triste, porque é isso que Israel se tornou, e especialmente o templo e os seus líderes religiosos ali. Eles tinham uma aparência, uma grandeza, ou estavam construindo ainda, porque o templo ali ele não está terminado. Se você vai ler livros de história do Novo Testamento, vai ser um pouquinho mais adiante que o templo vai estar de fato concluída a obra. Alguns estudiosos dizem sobre isso, e depois vai ser destruído tudo, né? Tem esse detalhe. Mas esse momento é aquela questão da aparência exterior, de grandeza, de espiritualidade, de grande devoção a Deus, mas na verdade são hipócritas. É uma hipocrisia religiosa que acontece naquele lugar. Está mostrando uma coisa que não é. É que nem a figueira. Parece que tem fruto, mas não tem. Só tem folha, só engana. É a mesma coisa, e aí entra a gente nessa história. É dizer que servimos a Deus, mas a vida real não afirma esse testemunho que é falado, que é proclamado, que é gritado. Quer dizer, aquilo que você diz ser verdade, mas não tem implicação na tua vida, não tem implicação no teu dia a dia. Quer dizer, você é uma figueira seca. Você é uma figueira que está dizendo que tem uma coisa, mas não tem. E eu às vezes estou nessa também. Quando eu falo você, eu estou me incluindo nesse tudo, tá? Quer dizer, muitos de nós vivem ainda hoje também uma religião hipócrita, é ritualística, é de um ritual. Aí você tem um pessoal ainda hoje pirando aí para o movimento evangélico, querendo judaizar tudo, uma coisa litúrgica maluca, que o pessoal tem medo de falar, que nem falar do rei que está nu, mas o pessoal tem medo de falar, contar a história. Está acontecendo hoje. O pessoal embasbacado, aí essa palavra está certa, nem sei, você entendeu, né? Sabe, uns negócios malucos, mas todo mundo tem medo de falar, tem medo de afirmar que o pessoal está pirado, tão doido, figueiras secas, hipocrisia religiosa, desconectado da vida. Eu falo isso com seriedade, irmãos, não de zombaria. Uma coisa, Jesus já completou a obra dele na cruz, já rompeu um monte de coisa que era necessário ser feito,
E o pessoal querendo, sabe, complicar de novo as coisas para estarmos em paz com Deus enfim, figueiras secas, figueiras que não dão fruto. E esse texto, irmãos, é para você guardar algo nessa manhã. Se reguarde essa frase: o nosso Senhor Jesus, Ele odeia a hipocrisia. Jesus, Ele, eu vou falar a palavra séria, Ele para sair da minha boca é raro, mas Jesus amaldiçoa a hipocrisia. É o que vai acontecer nesse texto. Se você prestar atenção, por que essa história é sobre uma figueira? Profetas do Velho Testamento e na Bíblia, na narrativa bíblica, muitas vezes eles falam de Israel por meio do símbolo da figueira. Olha o que diz Oséias 9:10, texto bem sério. Fala assim: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas do deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Depois o profeta Joel vai dizer, Joel 1:7, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. O profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 13, no seu livro ele diz assim: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. É séria essa ilustração. Quando Jesus está contando essa história agora e os discípulos estão vendo, tem implicação na memória deles, do que os outros profetas já falaram sobre a figueira que não dá fruto. Quer dizer, o texto aqui que a gente está lendo em Marcos capítulo 11, o versículo 13 fala isso. Jesus chega até essa figueira para encontrar nada a não ser folhas. Marcos ainda vai citar, para esclarecer que ainda não era tempo de fato desses figos, mas a figueira tinha folhas. De novo, quero que você abrace comigo essa visualização, porque, como de novo, você está sendo enganado por esse convite. É a figueira te chamando: vem até mim. As outras podem estar secas e frutíferas, mas não é o meu caso, eu tenho muito fruto para você. E o versículo 14, Jesus diz: ninguém mais coma do seu fruto. Os discípulos são testemunhas, é o que o texto continua falando. Quer dizer, não é uma lenda, não é uma historinha, está aí na Bíblia, é algo que os discípulos testemunharam. Jesus está falando algo que tem a ver com a gente hoje. Ser infrutífero, toma cuidado, talvez você se torne infrutífero para sempre. A igreja tem um mau testemunho, cuidado, talvez chegue um momento que Jesus fala: basta, basta dessa hipocrisia, basta desse uso do meu nome indevidamente, basta. Chega um momento que Deus olha para uma nação que se diz evangélica e fala: basta, basta. Aliás, irmãos, eu sei que vocês já ouviram de outros pregadores ou de outros exemplos, mas me fale qual igreja do Novo Testamento, física, organizacional, dá o nome que você quiser aí, vai até Apocalipse, me fala qual que permanece até hoje como instituição. Estou falando da igreja I maiúsculo e a igreja do Senhor, mas pensa aí. A gente tem uma mania de celebrar os aniversários. A gente celebrou há 7 anos, mas é provável que daqui a 100 anos ou 200 anos, será que ainda vai ter alguma coisa? Pelo menos no Brasil parece que vai acabar antes, né? Aqui talvez no mundo ainda tenha. A nossa nação está... Eu tenho brincado com alguns amigos que estão morando no exterior e falam: volta, vem passear aqui férias antes que acabe. É que o pessoal está querendo, enfim. Mas, irmãos, por que você acha que as igrejas que estão aqui ao redor, daqui a 200 anos estarão? Basta você ver a idade das igrejas físicas aí e tal. As coisas mudam. Tem outros motivos, lógico. Mas o que eu quero dizer nisso aqui
Porque no meio de tudo isso que tem acabado aqueles que são infrutíferos. As gerações que não respondem de fato a um testemunho da palavra. Coisas que talvez a gente não vai estar aqui, ninguém aqui nesse salão vai estar aqui para testemunhar e para ver. Mas é muito sério. E isso aqui, eu sei que essa palavra ela cria um desconforto, mas tem que aplicar hoje. Mas é Jesus que uma hora que a gente fala sempre de Jesus abençoando, bênção, 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 bênção. Mas tem uma maldição também que vem, que não adianta a oração forte não vem com esse papinho não, aqui é uma coisa séria, de arrependimento, transformação, tem que vir sobre uma nação e sobre uma igreja. Chega uma hora que Deus fala, Jesus fala, você é infrutífero, basta, vai permanecer infrutífero para sempre. Se para sempre eu sei que cria vou usar a palavra de novo, desconforto, mas é sério, gente, é sério, porque quero que você entenda, por isso que eu estou falando de momentos e épocas. Essa igreja aqui, a nossa igreja local, tem 7 anos de história. Com todo carinho, irmãos, não é Jesus que precisava dessa igreja para o cristianismo dar certo no mundo. É a gente que precisa de Jesus no nosso dia a dia. É a gente que precisa de um Salvador na nossa vida. É a nossa cidade que precisa de um Salvador, que é Jesus. É a nossa nação, não é o contrário. Não é Jesus que precisa do Brasil, que precisa, se o Brasil não der certo, o que será da igreja no resto desse mundo? É o contrário. É nós como povo, é nós como família, casais, homens, mulheres, crianças. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador, sim, é para todas as nações. Mas quem precisa de Jesus é eu e você. Não é Jesus que precisa do seu dízimo. Não é Jesus que precisa do seu serviço e atuação aqui na igreja. É nós que precisamos, de uma maneira, por favor, dentro da limitação que a gente pode usar essa palavra, eu preciso ser útil na obra do Senhor, mas é porque eu quero estar à disposição de Deus. Porque eu sei que nesse processo todo eu sou abençoado, eu cresço, eu sou enriquecido, é bom para a minha vida, mas não é o contrário. Não é Jesus que depende da minha atuação aqui, e no meu caso aqui como pastor dessa igreja. É eu que, pela misericórdia do Senhor, Senhor, obrigado pela tua misericórdia de me colocar aqui para caminhar com meus amigos e irmãos. Mas é o contrário, isso é bênção na minha história. Mas é eu que preciso de Jesus, sou eu que preciso de um Salvador, que preciso dar fruto, e é por isso que eu preciso permanecer em Cristo, para ter minha vida útil, para ter minha vida dando fruto, para caminhar com um testemunho íntegro. Agora, transforme, eu posso fazer isso, você também, transforme a igreja do Senhor em um clube religioso. Transforme a sua vida aqui de igreja em religião, em ritual, em bater cartão, que é desconectado da tua vida, e você vai estar se colocando como uma pessoa que é infrutífera, uma pessoa que vive uma vida hipócrita no nome do Senhor, e você não vai receber a bênção de Deus. Eu vou usar de novo essa palavra porque hoje é uma palavra de exortação para a minha vida e para a tua vida. Isso vai produzir maldição do Senhor na tua história. Não brinque. Não brinque. Você é infrutífero, talvez você vai permanecer frutífero para sempre. A igreja é uma igreja regionalista, é uma igreja que não pensa em proclamar Jesus como Salvador para todas as nações. Isso é uma abominação. Uma igreja que não olha para o mundo a partir de onde Deus coloca cada um de nós, e não olha para um campo missionário, que não se envolve com outras nações, que não envolve com outros projetos, a não ser as suas coisas, os seus projetos, aquilo que envolve o teu nome, que tem o teu carimbo, que tem o teu logo, que tem o teu website. Isso é uma abominação. Meu irmão, eu reconheço, eu falo isso em toda oportunidade que eu tenho. Ai de Santo André se dependesse da comunidade batista de Santo André.
Ai de Santo André se dependesse da igreja batista, dos irmãos batistas aqui nessa cidade. Meu Deus do céu, que limitação de entendimento que alcançaria a nossa cidade, que limitação litúrgica, inclusive, que teria de expressar a adoração e louvor a Deus. Louvado seja Deus, que Deus chama do seu povo, irmãos que estão na Assembleia de Deus, irmãos que estão na Igreja Metodista, Presbiteriana, A, B ou C, igrejas até que eu sou mais desconfortável com o estilo e com o jeitão deles, mas é povo de Deus, é a expressão do Senhor, são pessoas dignas, que foram alcançadas com o Evangelho transformador do Senhor, que estão espalhadas por esse mundo, não só na nossa cidade. Louvado seja Deus por tudo isso, por coisas que eu não consigo compreender isso tudo, mas se Deus consegue lidar comigo, que sou tão confuso, então graças a Deus que é o Senhor que lida com todo esse negócio aí. Mas isso não dá espaço para eu ter uma vida religiosa hipócrita. Uma coisa é eu ter pensamento teológico diferente do meu irmão A, B ou C, mas eu sei que ele é uma pessoa que serve, teme o Senhor, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e está treinando o caminhar de vida dele. Outra coisa é ele falar uma coisa e viver outra. Uma coisa é ele falar que é servo de Deus e o cara é envolvido com falcatruas aí, com coisas gananciosas e usando o nome de Deus aí. Esse é outro departamento. Uma coisa é eu ter uma conduta de vida distanciada da verdade que eu estou proclamando e falando. Não confunda. Não confunda. Não confunda você ter uma divergência teológica, como a gente às vezes hoje, a nossa geração facebookiana, né? Entra nos debates e agora a gente tem um monte de pensamento concreto já sobre os nossos candidatos políticos, né? Todo mundo é economista de primeira, todo mundo leu tudo quanto é livro de sociologia e política, né? Todo mundo aqui é gabaritado na vida, já se viu nos ambientes executivos e legislativos da nossa nação, você tem uma experiência no judiciário. Quem fala de futebol no Brasil, todo mundo é técnico de futebol. Parece que todo mundo já sentou naqueles ambientes, naquelas cadeiras com a crítica que a gente tem tal. E aí a gente entra aqui, parece que não é tão distante assim do nosso ambiente religioso. A gente fala, um monte de coisa tal, e diverge isso. Mas meu irmão, você está falando coisas e você não está vivendo, que balela é essa? Se a tua vida é desengajada, com o órfão, com a viúva, com os marginalizados da nossa sociedade, que evangelho é esse que você está vivendo e falando? Você é um teólogo do Facebook, mas é desconectado da vida. E a Bíblia é Jesus, a gente fala da Bíblia, Jesus fala. Você está sendo uma figueira seca. É hipocrisia religiosa. Que se passasse nos grandes telões aí dos estádios de futebol, uau! Irmãos, e é interessante porque tem uma expressão em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, que diz que os olhos do nosso Senhor serem como chamas de fogo. E a ideia aqui, sabe o que é? Já pensou que uma hora Jesus, nosso Deus, vai expor cada um de nós por quem de fato somos? Vai chegar um dia que não vai adiantar ter máscara. Vai chegar um dia que não adianta a tua hipocrisia do bastidor. Ou você ou você não vai passar pelo olhar do Senhor. Vai chegar esse dia. Se você está ouvindo essa mensagem, se a gente está aqui hoje discernindo a palavra de Deus, é porque ainda é tempo do Espírito Santo de tomar. Você tem um espírito de um novo nascimento, de você se arrepender, mas tem uma mudança de vida. Essa parábola, ou essa história que nós estamos vendo aqui, essa real maldição dessa figueira, é interessante que o texto, por isso que vai para o templo, porque ela vai encontrar o seu cumprimento e realidade na sequência. Quando Jesus vai ao templo e começa a expulsar aqueles que tornaram sua casa um covil de ladrões. Versículos 15 e 17 do texto que a gente leu. Quer dizer, pessoas que estavam no templo de Deus,
sem respeito, sem reverência. Quer dizer, Jesus viu naquele lugar, e lembra que aqui está no meio das celebrações da Páscoa, não é uma data à toa, então tem gente de tudo quanto é lugar, e aí Jesus está vendo que pessoas, isso aqui estou falando do Marcos capítulo 11, tá? Qualquer semelhança com a Folha de São Paulo dessa semana de agosto é mera coincidência. Mas Jesus está aqui olhando e vendo pessoas explorando e negociando a fé, fazendo transações sem respeito algum, sem respeito e temor a Deus, a começar do lugar onde está sendo negociadas as coisas. Coisas que serão ainda oferecidas em sacrifício, ofertadas ali a Deus. Pessoas ali promovendo extorsão, ganância, desonestidade. É um bazar religioso acontecendo nesse lugar que deveria ser santo. E aí o que Jesus sente? Indignação. Ele expulsa essa gente de lá. Ele busca sim limpar a casa. Ele tenta corrigir o propósito do templo de Deus. E ali é aquele que é o grande e verdadeiro sacerdote, está exercendo agora sua autoridade sobre o seu templo. É dele. É o nome dele que está ali sendo falado. E mais uma vez eu quero só te chamar a atenção, para você guardar isso no teu coração. Toda perversidade, toda maldade, toda mesquinhez é abominação para o nosso Senhor. Mas, quando isso ainda envolve uma perversidade religiosa, uma coisa que é feita, que é maligno, o seu nome, isso é detestável ao Senhor. E Ele vai lidar com isso, gente. Esses homens que estão comercializando o nome de Deus, que a gente vê todos os dias na nossa televisão, nos rádios, nas mídias, nas periferias e nos grandes centros da nossa cidade. Pessoas que estão negociando a fé e o agir de Deus, uma hora vão lidar com o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, se um dia a gente cair nessa besteirada aí. Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia mesmo. Um dia a gente tratar o agir de Deus com manipulação das pessoas. Um dia Deus vai lidar com isso para valer. Porque Ele chama isso de detestável. É abominação aos olhos do Senhor. Por favor, meu irmão, minha irmã e amigos que estão aqui, não associe tudo aquilo que é falado e feito em nome de Deus com Deus ali. Negócio. Não estou falando para você sair agora caçando a Deus, sem dando nome às pessoas, mas ter um discernimento que vem do Senhor. O templo de Deus, que a gente está lendo aqui nesse texto hoje, era para ser uma casa de oração para todos os povos. Era para ser um lugar de adoração, para abençoar, para atrair todas as nações. Mas ali está tendo todos os povos sendo atraídos por uma mercantilização da fé. Irmãos, o lugar de adoração a Deus é naquele lugar. Eu não estou falando isso na parte pé da letra do negócio, tá? Só para entender, mas nosso tempo de adoração a Deus não é o tempo que a gente está ali naquele espaço só para sair numa selfie bonita e o pessoal só curtir a nossa foto no Instagram. É uma coisa bem mais séria. Não é para privilegiar só o nosso grupinho, é para alcançar e abençoar todos os povos. É interessante, aí você vai falar assim, o que isso tem a ver com os últimos versículos? A gente não vai ter tempo aqui para tratar dos últimos versículos assim, com mais calma. Você parou que, a partir do versículo 22, que Jesus fala para os seus discípulos e para as pessoas ali, é que ele fala assim, olha, tenham fé em Deus. Isso daí que deveria estar sendo falado no tempo. Ele vai falar para nós
termos fé, orarmos, coisas que o templo deveria estar afirmando, essas expressões de adoração a Deus. Ele vai falar para a gente perdoar um ao outro. Perdoar é para valer. É muito séria a maneira como termina esse texto. Eu queria até ter mais tempo para falar disso, mas fala assim: se vocês não perdoarem, o último versículo que nós lemos, versículo 26, também seu Pai que está nos céus não perdoará seus pecados. Que frase! Que frase! Em outras palavras, não seja um hipócrita no caminhar com Deus. Tem coisas que têm que ser acertadas, perdoadas, que elas sejam na tua vida. Não vivam uma hipocrisia religiosa até você ouvir um já basta da parte de Deus. Gente, é muito sério isso aqui. É muito sério quando a gente celebra a ceia do Senhor. Quando a gente oferta ao Senhor, inclusive com dinheiro. Não tragam dinheiro na presença de Deus como igreja, quando nós adoramos e louvamos a Deus, pensando que ali você está garantindo alguma coisa. É louvor e adoração a Deus. Se aquilo estiver desconectado da tua vida e da tua adoração a Deus, da sua parte você só jogou dinheiro fora. Mas nós aqui na igreja, a gente ora e consagra isso para que Deus tenha misericórdia de tudo aquilo que chega aqui para prover, para ser bênção na vida das pessoas. Mas, meu amigo, não faça isso não. Não faça isso não. Não participe da ceia do Senhor com uma vida torta. A ceia é a lembrança daquilo que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida. E aqui termina de uma maneira muito séria. Muito sério. Tem que ter perdão. É permanente na nossa história e na nossa vida. Perdão, a fé, o amor. Ele tem que permear a vida de aqueles que são de Cristo. E é interessante que, quando o texto vai falar, terminando, quando eles passam pela figueira, no dia seguinte ela estava seca, morta. O versículo 20 diz isso. Irmãos, o que história que lembra isso aqui? Qual a história? O profeta Jonas. Jonas chorando também pela morte de uma planta, e Deus diz para ele, está no capítulo 4, versículos 10 e 11 do livro de Jonas, e Deus fala para ele: olha, chore por causa de pessoas perdidas, não por causa de uma planta. E olha o que Jesus diz em João 15,6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Irmãos, esse é o texto. Isso que eu tenho temor do Senhor, a gente fazer esse estudo na Bíblia aqui, sequencialmente aqui, na exposição bíblica, porque são daqueles textos que hoje você vai, e aí como é que vai descer a feijoada aí, o almoço que está te esperando, né? Pelo menos é uma feijoada que está me esperando lá na casa das minhas cunhadas hoje, né? Vai ter um tempo de comer em família, né? Mas eu vou assim, gente, sério mesmo, eu termino de pregar isso aqui, eu já comentei com alguns amigos aqui, é uma daquelas mensagens que eu preciso de silêncio depois. De novo, estou falando isso aqui não para impedir ninguém da gente bater papo, conversar, eu falo de silêncio de alma, sabe? É coisa para digerir na semana. Porque se alguém pode caminhar nessa trilha aqui, eu também corro esse mesmo risco. É uma advertência do Senhor para a nossa vida, para mim, para você. Vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar. Vamos clamar a Deus.